por Marcos Rodrigues. Narrado pelo mesmo. É Londres. De noite, está chovendo. Tudo está em silêncio, em plena calmaria. Mas, no céu, algumas naves alienígenas com um formato circular estão com danos e mal conseguem voar direito. Elas caem em direção a uma área de mata. As naves caem na terra molhada. Alguns alienígenas saem de uma das naves. Eles usam uma espécie de roupa, um uniforme, como o de um astronauta. Eles olham para uma pequena tela no braço esquerdo de seus trajes e verificam que, por algum motivo desconhecido, as suas roupas pararam de funcionar. Então, um deles tira o seu capacete e revela sua monstruosa face verde com 2 olhos enormes E uma boca cheia de dentes afiados. Ele verifica que o ar é respirado. Ao respirar, ele emite um grunhido. Ele faz um sinal positivo com a cabeça para os seus companheiros, que também tiram as suas máscaras. Então, eles pegam algum tipo de dispositivo e colocam nas naves, que começam a flutuar. Eles vão até a entrada de um esgoto. Lá, eles criam um abrigo e começam a reparar suas naves longe da civilização. Do outro lado do universo, o doutor estava na sala principal da TARDIS mexendo nos controles da nave. Susan entra na sala e abraça o velhinho, que lhe beija na bochecha. Bom dia, minha criança. Bom dia, vovô. Dormiu bem? Mais ou menos, vovô. Eu ainda estou tentando me acostumar com a minha nova cama, sabe? A gente tinha mesmo que vender nossas camas antigas? Perguntou Susan mostrando seu descontentamento. Oh, minha criança. Ou a gente vendia as nossas camas ou estaríamos presos naquela ditadura intergaláctica dos 12 sistemas. E se eu me lembro bem, quem comandava essa ditadura era um humano. Ah, esses humanos. Eles pensam que comandam o mundo, a natureza, a política e as outras coisas. Eles agem como se fossem coronéis comandando um quartel, mas não sabem nem comandar a própria carreira ou a própria vida, diz Susan, se lembrando de várias aventuras que ela e seu avô tiveram com alguns humanos excêntricos. Ora, criança, o que é isso? Criticando os humanos? Pensei que esse era o meu trabalho, diz o doutor, logo percebendo que algo incomodava Susan. Oh, algo está te incomodando, não é, querida? Vovô, eu sinto falta de casa, dos meus amigos, do nosso povo, de tudo. Do belo pôr do sol, das montanhas alaranjadas, das árvores prateadas, dos flocos de neve no horizonte, da nossa casa. Bem, querida, infelizmente eu não posso te trazer de volta para nossa casa. Sim, eu também queria voltar, mas isso no momento é impossível, diz o doutor em tom de derrota. Mas a gente ainda pode levar conosco todo o conhecimento e tecnologia de nosso povo. Como isso é possível, vovô? Pergunta Susan sem entender. Vem aqui, minha criança. Fique na minha frente. Susan vai até o painel de controle da TARDIS. Ela fica na frente de seu avô. O doutor então começa a repassar os controles da TARDIS para Susan. Vamos, como nos velhos tempos, querida. Vamos praticar. Como a gente fez quando fugimos. Eu te passo os comandos e você os faz. Certo, vovô. Agora, aperte aquele botão e puxe aquela alavanca. Susan faz exatamente o que o doutor diz. Agora aquele botão ali. Susan aperta o botão, mas, de repente, a TARDIS fica maluca. Ela começa a soar um alarme ensurdecedor, chacoalhar, se mexer, se remexer e a girar. O doutor e Susan quase não conseguem ficar de pé. Eles se agarram no painel da TARDIS. Susan, o que você fez, minha criança? Vovô, eu não fiz nada. Ela ficou maluca sozinha. Após muito tentar, o doutor parece ter controlado a TARDIS. Ele e Susan trocam olhares confusos sobre o que estava acontecendo. Susan aponta e diz: Vovô, o televisor! O doutor olha para o televisor e vê que o seu maior pesadelo está acontecendo. Ah, não, estamos voltando para a Terra. Mas, logo a Terra, aquele planeta tão incivilizado. Vovô, os seres humanos cometem seus erros, mas eu acredito que eles têm boas almas e que eles podem melhorar. Pelo menos ainda tem esperança. Ah,
criança. Eu queria voltar a ser ingênuo e sonhador como você. Escute, vovô, por que a gente não compra uma casa na Terra? A gente poderia viver lá... Na Terra? De jeito nenhum, criança. Não naquele planeta tão primitivo. De repente, o doutor olha pelo scanner da TARDIS e percebe que não há ninguém nas ruas. Achando tudo isso muito estranho, o doutor diz: ninguém nas ruas? Mas eu acho que estamos no século XXI. Não faz sentido. Os humanos não foram extintos? Bem, ainda não. Vovô, você acha que seria uma boa ideia dar uma olhada lá fora? Sim, querida, mas se algo acontecer, a gente volta aqui pra dentro, combinado? O doutor abre as portas da TARDIS. Os dois saem para fora, olham em volta e, simplesmente, não há ninguém nas ruas. Tudo está vazio. As pessoas sumiram. Susan e o doutor começam a sentir frio e algo a mais no ar. O doutor começa a raciocinar e diz: não faz sentido. Acho que estamos em Windsor. Mas essa cidade deveria estar cheia de turistas, cheia de pessoas, tirando fotos, comprando coisas. Que fascinante. Vovô, eu tenho um mau pressentimento sobre isso. No abrigo dos aliens, um deles está passando muito mal. Ele não consegue respirar, falar, nem sequer andar. Ao se apoiar em uma parede, parece pedir ajuda para dois outros seres que usavam roupas de proteção, como se estivessem se protegendo dele. O alien começa a ficar fraco e cai a se desesperar, até que todo seu sofrimento tem fim, quando finalmente morre. Os outros dois acenam com a cabeça um para o outro, e de uma maneira fria, pegam seu corpo e o levam. De volta à superfície, o Dr. e Susan ainda não entendem o que está acontecendo. Eles começam a andar pelas ruas vazias de Windsor. De repente, uma neblina toma a cidade. O doutor exclama: neblina? O clima estava frio, mas neblina? Tem algo muito errado acontecendo aqui. Vocês dois têm razão, diz uma voz jovem que vem da neblina. Vovô, você ouviu isso? É lógico que ele ouviu, menina, diz a voz estranha, que o doutor e Susan não conseguiam identificar de onde vinha. Agora, escute aqui, meu garoto. Nós somos apenas o senhor e uma jovem. Nós não... O doutor é interrompido. Eu sei que vocês não querem confusão. Eu também não, bicho. Susan começa a ficar com medo. Ela se esconde atrás de seu avô. Não precisa se esconder atrás de seu avô, menininha, porque eu estou aqui. O doutor e Susan se viram e veem uma figura estranha, com um cabelo cacheado e bagunçado, com uma barbicha e usando uma capa cheia de estrelas e símbolos. Eles o confundem com um mendigo por conta de sua aparência. Eles se assustam e dão alguns passos para trás. O mendigo diz: não tenha medo de mim. Susan, não entendendo quem era aquela pessoa estranha e engraçada, pergunta: mas você apareceu do nada. De onde você... Ah, eu estava por aí, andando, e acabei dando a sorte grande de encontrar vocês dois aqui. O doutor, desconfiado, decide acabar com a conversa. Ah, sim, mocinho, muito legal. Mas nós temos que ir embora. Pois é, a gente tem que descobrir... O mendigo interrompe. Ah, eu sei, meu camarada. Pois todas as pessoas daqui sumiram, não é? Sim, vocês querem saber um porquê. E eu sei o motivo. Você realmente sabe? Pergunta Susan. Não, é claro que ele não sabe, minha querida, diz o doutor, claramente desprezando aquela pessoa misteriosa. Ele é só um morador de rua. Na verdade, meu velho, eu sou um andarilho que já anda nesse mundo há muitos e muitos anos. Mas, já que você não quer saber nada sobre a doença misteriosa, eu vou embora. O andarilho se vira e começa a ir embora. O doutor se arrepende e o chama de volta. Veja, desculpe-me pelos meus modos. Pode nos contar que doença é essa? O andarilho se vira e fala: então, agora vocês querem a minha ajuda. O doutor começa a ficar irritado com a situação e diz: escute aqui. O doutor sabia que poderia perder a chance de saber o que estava acontecendo, então mudou seu tom. Meu jovem, por favor, nos conte de uma vez. É muito simples, meus dois amiguinhos. Dois amiguinhos? Exclamou Susan.
O andarilho continuou. Uma doença terrível está assolando o planeta Terra e matando as pessoas. Nós poderíamos dizer que esse é o dia em que a Terra parou. Os humanos dizem, essa doença veio de um animal nojento. Mas a verdade é que essa doença é uma praga divina, para mostrar ao homem o quanto ele é ilimitado, o quanto ele é ignorante e o quanto os governos e governantes são burros, hipócritas e incapacitados de comandarem as nações. O doutor então fez uma cara de descontentamento e desprezo e disse: ora, superstições e teorias da conspiração não explicam o que é essa doença? O doutor deu de ombros. O andarilho, percebendo que o doutor não acreditava em sua história, lhe disse: meu amigo, se é pra ser assim, espere apenas uns minutinhos aqui comigo e você perceberá que eu estou falando a verdade. Susan estava em dúvida e perguntou: esperar pelo quê? O doutor olhou para Susan com uma cara brava. Olhe, criança, não dê ouvidos a esse mendigo louco. Vamos embora. Doutor, não é? Diz o andarilho. O que custa esperar um minuto? Eu prometo que você vai entender o que eu quero dizer. No abrigo dos alienígenas está tendo uma grande discussão. É quase impossível de se ouvir o que eles falam. De repente, um tiro é ouvido. Percebe-se que foi um comandante que o deu. Com um grunhido no começo e no final de cada frase, ele diz: histeria não vai nos levar a lugar algum. Todos vocês, calem a boca. O comandante se aproxima do líder e diz: meu sábio líder, me digas, o que eu posso fazer para lhe ajudar a controlar a situação? O líder, que está sentado em um trono, como de um rei, passa a mão no queixo e depois se curva para se aproximar do comandante. Ele diz: a situação atual é preocupante. Vá até os nossos cientistas e peça um relatório sobre ela. Será feito, meu senhor. Ele deixa a sala. Nas ruas de Windsor, o doutor e Susan esperam para ver o que o andarilho quer lhes mostrar. O doutor está de braços cruzados e descrente. O andarilho vem até eles e diz: eu havia esquecido de lhes avisar. A doença, ela é um vírus. Ela se tornou uma pandemia e é transmitida pelas pessoas por vias de partículas transladando pelo ar. Se não quiserem pegar ele, terão de usar máscaras. Onde nós podemos comprar essas máscaras? Perguntou Susan. Eu tenho algumas aqui. Vocês podem usar se quiserem. O doutor olhou com espanto e disse: Nós? Usar suas máscaras? Você está brincando? Ele dá de ombros. E, além disso, meu caro, não há ninguém nas ruas. Então, por que nós precisaríamos usar máscaras? O andarilho olha para a cara do doutor e disse: Bem, vocês estão conversando com o andarilho que vocês nem sabem por onde andou. Só isso já não seria um motivo e tanto, não acham? Se a gente não sabe de onde você veio, por que usaríamos as suas máscaras? Indagou o doutor. Por causa daquilo, disse o andarilho, enquanto apontava para a rua vazia, que num passe de mágica se tornou uma rua movimentada, onde todos os comércios abriram, onde todas as pessoas ficam próximas umas das outras, em uma multidão. As pessoas estão rindo, comprando e conversando. O doutor e Susan ficam pasmos. Susan, quase sem acreditar, diz: Mas vovô, se é uma doença contagiosa que está matando as pessoas, por que elas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo? O andarilho chega mais perto dos dois e diz: Primeiro, eu acho que seria mais aconselhável vocês usarem máscaras. O doutor, que antes desprezava aquela barbárie, agora pega as máscaras com desespero e as coloca, assim como o andarilho e Susan. Agora, se vocês me permitem, diz o andarilho de um jeito sarcástico, deixem-me lhes explicar o meu ponto de vista. Essa doença, essa pandemia, esse vírus assassino veio da incompetência humana. As pessoas não quiseram se preparar para caso isso acontecesse, mesmo que elas já tivessem passado por outras pandemias e viroses. Quando descobriram esse novo vírus, eles ignoraram. Simples assim, como se não fosse nada. E, por isso, muitas pessoas perderam a vida. Agora, nesse exato instante, o mundo inteiro sabe que esse vírus é perigoso. Acham que por causa disso o governo começou a tomar medidas para fazer com que ele pare de se espalhar? Achou errado.
Os governantes apenas mentem para as pessoas. Eles dizem que estão fazendo quarentena e distanciamento social. Mas olha aí. Veja bem o que está acontecendo. As pessoas estão saindo de casa e se expondo. O doutor e Susan estão horrorizados. Susan diz: Isso não é possível. Deve haver uma explicação. E diz o andarilho, os líderes mundiais estão enganando as pessoas. Eles liberam apenas um horário do dia para que o comércio possa ser aberto e para que as pessoas possam sair de casa. Eles ainda dizem que as pessoas estão salvas, que elas não vão pegar a doença. Doutor, os governantes olham para as vidas que se foram e dão risada, dão de ombros. O doutor, tentando achar uma explicação lógica para aquilo, diz: Mas bem, as pessoas precisam trabalhar, não é? Ganhar dinheiro, sustentar a própria família. Sim, mas o governo deveria ajudar os cidadãos nesses momentos, não? Eles têm até mesmo um dinheiro poupado, caso uma catástrofe aconteça. Muitos, se não todos, estão fazendo isso agora. Mas alguns políticos dão esmola para seus pobres civis. O doutor segurou as lapelas de seu paletó e disse: Mas nem todo governo é rico? O andarilho novamente ri. É claro que não. Ainda mais quando você tem políticos roubando o dinheiro dele. Mas não existem apenas políticos corruptos, disse Susan. Susan, minha querida, eu devo concordar com esse moço. A maioria dos políticos são sim corruptos, infelizmente. Mas vovô, ainda podem existir pessoas honestas em busca do bem maior. Não é possível que todos sejam assim corruptos? Exclama Susan. Talvez, minha neta, talvez. Mas é como procurar uma agulha no palheiro. Se você soubesse dos horrores que o poder causa às pessoas... minha Susan. Conclui o doutor logo seguido pelo andarilho. Me apresente um político honesto que eu lhe apresento o Papai Noel. No fim, vamos ter apenas duas pessoas dizendo que são aquilo que elas não são. Seres imaginários. Ambos, o doutor e o andarilho, riem da situação. O andarilho prossegue. E, mesmo assim, os governos deveriam fazer parcerias com outros governos. Mas sabe o motivo deles não fazerem? Porque os humanos são orgulhosos. Alguns não aceitam pedir ajuda de outros governos e outros não aceitam a ajuda de outro governo para não demonstrarem suas fraquezas. O doutor ergue os ombros e com uma cara de desprezo diz: Meu caro, nem tudo é tão fácil assim, É claro que não, doutor. Principalmente porque os humanos dificultam tudo. Você fala dos humanos como se eles não fossem a sua raça, como se você não fosse humano, diz Susan desconfiada. E, de certa forma, eu não sou, garota. Susan e o doutor se espantam. Como assim você não é? Perguntam Susan e o doutor ao mesmo tempo. Eu não veio assustar vocês. Eu sou apenas um espírito mais evoluído do que a maioria. Sim, as pessoas são estúpidas e ignorantes e só pensam no próprio bucho. Elas só pensam em dinheiro. Por isso tem que sair para trabalhar no meio de uma pandemia. Pois quem não tem, quer mais. Quem tem, quer mais ainda. E não se preocupam nem em ajudar os mais necessitados. Os governos, por sua vez, apenas querem enriquecer mais e mais para que os políticos possam roubar cada vez mais. Enquanto isso, eu prefiro viver como um andarilho, um mendigo, pois eu sei que o inferno é a própria terra. E os seus habitantes estão em um eterno sofrimento por causa de um governo e de uma sociedade horrível, desprezível e nojenta, que conseguiria facilmente fazer Jesus se arrepender de seu sacrifício. Cabe a nós mudarmos essa realidade. O doutor e Susan começam a ficar cabisbaixos com a situação. Doutor, Susan, a vida é muito curta e ela vale muito para ser desperdiçada vivendo em uma sociedade onde você é controlado, influenciado e vigiado, onde a sua opinião não vale nada e as suas capacidades são subestimadas. No abrigo dos alienígenas está havendo de novo um tumulto. Um alienígena com roupas de cientista entra na sala e tudo se acalma. Ele dá alguns papéis para o comandante, que os passa para o líder. Ele lê os papéis enquanto passa sua mão longa, verde e fina por seu queixo. A cada linha, sua feição de preocupado aumenta. Todos na sala estão ansiosos para saber o que está escrito no relatório. Depois de alguns minutos lendo em silêncio, o líder começa a ler em voz alta. A estranha e misteriosa doença dos humanos chegou até nós, os guerreiros e técnicos Grunt da Quinta Aliança de Trenkar. A sala voltou ao tumulto. Um dos Grunt que estava no meio da multidão sussurrou. Black,
Nós nem somos mais parte da aliança. O comandante dá outro tiro no ar, e a sala se acalma. O líder continua. A doença já matou mais de 23 de nossos homens e mulheres. A tendência é que esse número aumente nos próximos dias. Os Grunt voltam a ficar em desespero. O comandante grita. Calem a boca e deixem o líder falar. O líder prossegue. Os cientistas Grunt reconhecem a falha dos humanos em controlar o vírus, mas agora a pandemia chegou ao ponto de ameaçar ambas as raças de irem para uma provável extinção. Nossos cientistas, políticos e comandantes pedem que nós, os guerreiros e técnicos Grunt da Quinta Aliança de Trent-Car, vamos a interferir na política humana para assegurar que as duas raças sobrevivam. Os Grunt se apavoram ainda mais. Agora as discussões são variadas. Como eles vão contornar a situação? Quantos mais deles ainda irão morrer? Eles devem interferir na política humana? Diante da situação, o comandante vai até o líder e diz: Meu mestre, em minha opinião, deveríamos interferir na política humana de uma vez. Senão, eles levarão todos à morte. Comandante, perigosa essa iniciativa é. Com calma devemos pensar e tomar atitudes muito bem planejadas. Concordo, Vossa Sabedoria. O doutor e Susan estão desolados com tudo o que está acontecendo. As ruas estão se esvaziando. O doutor, que está com uma mão sobre a sua cabeça, como se ela doesse apenas de pensar, diz: Susan, minha querida, nós temos que fazer algo. Não podemos deixar toda a raça humana ser extinta. Mas, vovô, isso seria contra as regras de nosso povo. Mudar a história da Terra assim poderia trazer graves consequências. Nós não deveríamos interferir nesse nível. O doutor agora coloca as duas mãos sobre a cabeça e diz: a gente tem que se decidir logo. Nós não podemos ficar aqui parados para sempre, até porque é possível que a doença nos afete também. Então, Susan, querida, você tem certeza que não é uma boa ideia tentar achar uma cura ou pelo menos ajudar os humanos? O doutor e Susan são surpreendidos pelo andarilho, que chega dizendo: Desista, doutor. Não vai rolar. A humanidade está condenada. A natureza voltou por cima e está cobrindo os seres humanos com terra. Agora eles irão se decompor para que algo melhor nasça depois. A menos, é claro, que eles tomem atitudes para impedir isso. Mas vocês já sabem o que eu penso. Eles não vão. E digo mais, a Terra deveria ter um único governante, um ser sábio, um ser milenar, que guiasse os humanos a uma nova sociedade. No abrigo dos Grunt, ainda está havendo discussões sobre a doença. A maioria não concorda em invadir a superfície. Nos esgotos que cercam o abrigo dos Grunt, um humano está com uma arma andando com cautela pela água suja. Ele caminha tentando fazer o mínimo de silêncio. Os Grunt continuam discutindo. O humano observa atentamente. Ele olha com horror para os alienígenas e segura sua arma com suas duas mãos, que tremem de medo das criaturas. Eles percebem que ele está ali, e todos ficam em silêncio. O humano, tremendo muito, caminha até eles, só para perceber que eles tinham por volta de 3 metros de altura. Ele, então, começa a disparar com a sua arma em direção aos Grunt, que se assustam gerando um tumulto. Alguns Grunt morrem. O comandante, diante das mortes, saca uma arma e mata o humano. Os Grunt se acalmam. O comandante diz: Viram só, os humanos são animais. E eles não vão parar enquanto não destruírem tudo que virem pela frente, incluindo a nossa própria raça. O líder estava chocado com a cena. O comandante vai até ele. Líder, fazer uma invasão à superfície é o nosso único meio de garantir a nossa sobrevivência, agora que fomos excluídos da aliança. O líder pensa em silêncio. Ele não quer tomar essa atitude, mas ele sabe que é o único meio, então com uma voz de derrotado, ele diz: Preparem um ataque. Nós vamos tomar o controle da Terra. De volta à cidade de Windsor, o doutor está decidido a ajudar a humanidade. Susan diz: Mas vovô, e se isso prejudicar a história da Terra? Susan, minha querida, eu tenho uma breve ideia de onde essa doença pode ter surgido, e eu acho que estou seguro o suficiente para fazer isso. Vovô, eu não sei não. Eu ainda acho arriscado, exclama Susan.
Não, não, minha criança, confia em mim. E quanto a você, meu bom homem, se eu fosse você, eu encontraria um abrigo ou algo do tipo. Viver andando por aí é perigoso, principalmente nesses tempos de pandemia. Mas, agora, sem perda de tempo, temos de ir, Susan. Adeus. O doutor pega Susan pelo braço e começa a andar em passos apressados, deixando o andarilho para trás. Ele, por sua vez, percebendo o que estava acontecendo, dá um sorriso, se vira e vai embora. Susan diz: Vovô, com calma, está me machucando. Não há tempo, Susan, diz o doutor perdendo seu fôlego. Vovô, para onde estamos indo? Para o castelo de Windsor. Para o castelo de Windsor? Vovô, o que vamos fazer lá? Susan, por que a família real e o resto dos governantes não estão tomando atitudes sérias? Nós temos que descobrir. Você está certo disso, vovô? O doutor não responde. Ele apenas continua andando. Eles chegam em uma longa calçada rodeada de árvores que levam até o castelo. O castelo, por sua vez, está muito distante. O doutor, maravilhado pela beleza do castelo, diz: Ah, sim, é um castelo muito bonito, muito bem feito. Não acha, querida? Sim, vovô, ele é lindo e tudo, mas a gente vai simplesmente bater na porta e falar: Por favor, queremos perguntar para a família real por que eles não estarem tomando providências contra a doença? Veja bem, Susan, eu tenho alguns amigos que trabalham no castelo, e também conheço alguns membros da família real. Se a gente der sorte de encontrar algumas pessoas específicas, eu tenho certeza que vamos conseguir pelo menos chegar perto o suficiente de membros dela. Vovô, de onde você conhece toda essa gente? Bem, querida, eu os conheci em algumas viagens que eu fiz sozinho. Vovô, como assim? Por que você não me levou nessas viagens? Indagou Susan. Bem, querida, eu explico depois, tudo bem? Agora vamos. No abrigo dos Grunt, eles se preparam para o ataque. Eles têm grandes armas, grandes espaçonaves de formato circular. Estão definitivamente prontos para uma guerra. O comandante e o líder observam as grandes naves saindo pelo esgoto. Um Grunt vem até eles e diz: Meus senhores, nós temos grandes armas com certeza, mas nenhuma armadura. Todas se perderam ou foram deixadas para trás durante a nossa fuga. O líder passa a sua mão no queixo e começa a pensar. Ele diz: Não podemos construir novas? O Grunt responde: Nós não temos os materiais necessários, mas se aceita uma sugestão, que eu sei que não é a melhor delas, os humanos guardam velhas armaduras de sua época medieval em museus. A gente poderia pegar algumas para nós, afinal, nós vamos invadir a Terra de qualquer forma. Agora, me deem licença, eu tenho que voltar às minhas obrigações. O comandante olha para o líder. Senhor, acho que essa é a nossa única alternativa. O líder responde com insatisfação. Tudo bem. Programe um ataque imediato para esses tais museus. Não dá para acreditar. Os formidáveis Grunt usam armaduras terráqueas de uma era medieval. Isso é uma vergonha. O comandante tenta animar o líder. Meu senhor, se deseja saber a minha opinião, essa será a nossa volta por cima. E será triunfal. Os Grunt realmente fazem isso. Eles entram em um museu e, com cautela, roubam várias armaduras medievais. Quando terminam, saem do abrigo e vão direto ao ataque. As ruas de Windsor, que estavam vazias, agora se enchem com um exército de Grunts, com armas poderosas e armaduras medievais. O comandante pergunta: Para onde vamos, meu líder? Para o castelo de Windsor. Os Grunt expressam seu grito de guerra e marcham até o castelo. O doutor e Susan estão andando pelo castelo. Susan está cansada e diz: Vovô, vamos esperar pelo menos 1 minuto. Eu quase não estou me aguentando de pé. Nós estamos obviamente perdidos. O doutor segura o seu paletó e diz: Eu não me perdi, garotinha. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Mas, como já estou ficando velho, eu aceito a sua proposta de parar por um instante. O doutor começa a respirar fundo, cansado. De repente, ele ouve uma voz em sua cabeça. Uma voz familiar. Era a voz do andarilho. Ele diz: Doutor, desista, doutor. Os humanos merecem saber da verdade de que a sociedade deles é falha. O doutor apenas ignora a voz. Ele acha que é apenas o seu subconsciente lhe alertando de que talvez não valha a pena salvar a Terra.
De repente, um alarme começa a soar, um alarme muito alto e estrondoso. O Dr. e Susan começam a se perguntar o que está ocorrendo. Então, eles percebem que várias pessoas estão vindo para o corredor. Susan puxa o doutor para trás de uma cortina. Lá, escondidos, eles observam vários e vários soldados correndo pelo corredor. O doutor olha pela janela e percebe que um exército de alienígenas está se aproximando com diversas armas. Susan pede para ir embora, mas o doutor nega. O ataque então começa. Os soldados Grunt usam suas poderosas armas e armaduras medievais contra os soldados britânicos. O líder segue atrás do ataque em um trono flutuante usando uma coroa de ouro. Ele grita palavras de ódio contra os humanos. Humanos, vocês não deram conta de governar a Terra como deveriam. Vocês estão se matando aos poucos, matando esse planeta e agora nos matando também. Vocês não podem mais governar esse planeta. O ataque é colossal. As grandes naves disparam torpedos que explodem no chão, fazendo os poucos soldados britânicos que estavam com armas muito menos poderosas voarem pelos ares. O doutor, percebendo o que está acontecendo, decide tomar uma atitude. Ele pega a Susan pelo braço e começa a correr. Eles passam por vários corredores, até que chegam em uma longa escadaria que os leva para o telhado do castelo. Susan pergunta: "Como você sabia chegar até aqui, vovô?" E o doutor responde: Eu explico depois. Agora, nós temos que parar esse ataque." Atrás de um arbusto, o andarilho vê o ataque brutal dos Grunt e diz: "Droga, isso não estava nos planos. Isso pode arruinar tudo. Ou então salvar tudo. Sim." O doutor e Susan correm para a parte da frente do telhado. Eles veem toda a destruição causada pelo ataque. O doutor então chama a atenção dos alienígenas. "Ei, vocês! Parem o ataque! Me ouçam!" Os Grunts não o escutam. O doutor continua a gritar: "Ei! Parem com essa barbárie! Me escutem!" Um Grunt percebe o doutor através de um scanner. Ele mostra para o líder, que faz um gesto com a mão para que o ataque pare. Há uma enorme cortina de fumaça que vai se desfazendo, revelando o doutor e sua neta no topo do castelo de Windsor. O líder pergunta: Quem é você? "Eu sou o doutor. E você, Vossa Majestade?" Os Grunt cochicham se perguntando: "É realmente ele?" O comandante diz ao líder: Senhor, será ele o... O líder interrompe: O doutor. Que doutor? "Apenas doutor, Majestade." Os Grunt ficam mais apreensivos. O comandante cochicha: "Não pode ser ele." "Escutem", disse o doutor. "Eu sei que os humanos têm errado muito, e sei que eles são seres primitivos perto da raça Grunt. Mas esse é o lar deles. Esse planeta pertence a eles, e eles pertencem a esse planeta." Doutor, eu entendo o que quer dizer, mas os humanos não merecem ter esse planeta. Eles estão... O líder é interrompido pelo andarilho, que surge ao seu lado. "Os humanos estão se matando e matando vocês, os grandes Grunts. E o doutor sabe muito bem disso." Susan se surpreende com a aparição repentina do andarilho. "Vovô, é ele, é o andarilho. Como pode ser ele? O que ele está fazendo?" O doutor pergunta aos Grunt: Vocês são os guerreiros e técnicos Grunt da Quinta Aliança de Tenkar, não são?" O líder responde: Nós éramos... Percebi. Vocês não deveriam estar aqui na Terra. Bem, me digam, por que vocês foram expulsos da Aliança de Tenkar? Como você sabe que nós fomos expulsos? O andarilho se intromete: "Ele está subestimando a raça Grunt." Não é nada disso, Vossa Alteza", diz o doutor. "É que, bem, vocês não estão mais com a aliança, não é? E eu sei que vocês não abandonariam uma aliança tão benéfica. Então, por que você não me conta? Você pode confiar em mim como confiaria em um doutor." O doutor segura o seu paletó. O líder recusa de primeira, mas ele acaba cedendo. Nós éramos os responsáveis por criar e produzir todo o armamento e defesa da aliança. Mas alguém cometeu um erro.
E a aliança entendeu que nós não éramos bons o suficiente para continuar com eles. E eles tentaram nos matar, mas escapamos. O doutor, percebendo a chance que estava diante de seus olhos, disse: vocês foram abandonados sem ter uma chance de provar que poderiam melhorar. Pior, eles tentaram caçar vocês. E agora vocês querem fazer a mesma coisa com os humanos? Ora, onde está a honra de vocês? O andarilho disse: Eu não ouço esse cara. Ele tá lelé da cuca. Vocês devem atacar a terra para se vingarem pela injustiça que vocês sofreram. Vocês serão governantes muito melhores do que os humanos. Vão sim. Susan interfere: Não, vocês não podem fazer isso. Os humanos merecem ter a liberdade. Eles merecem viver. Eles já erraram muito, mas vocês também erraram. Todos merecem uma segunda chance. E vocês têm que dar uma chance para os humanos. Os Grunt começam a concordar. O andarilho fica irado. Não e não. Vocês têm que tomar a terra para que o ciclo sustente algo melhor. Melhor que os humanos. Ele faz um movimento com as mãos. E Susan começa a se desequilibrar do telhado. Mas o doutor a segura. Ele fica nervoso com a situação. Vocês estão vendo? Ele tentou matar uma criança. Ele é o verdadeiro inimigo aqui. Não, eu sou seu aliado. Eu não fiz isso, diz o andarilho tentando se defender. Vocês viram o que ele fez. Vocês viram ele mexendo com suas mãos. Escutem, eu posso ajudar vocês. Eu posso arrumar uma cura para essa doença. E eu posso levar vocês de volta para a aliança. Apenas confiem em mim. E você? Diz o andarilho em um tom sarcástico. O líder está sob pressão. Ele pensa um pouco e diz: Se não confiamos em humanos, doutor, por que confiaríamos em você? O doutor hesita um pouco, mas acaba falando: Porque eu não sou humano. O comandante, surpreso, diz: É ele. É o doutor. O doutor das lendas. O líder anuncia sua decisão. Nós iremos confiar em você, doutor. O andarilho se irrita. Não, vocês não podem fazer isso. Ele então ergue sua mão e uma das naves começa a se mexer. O líder, sem hesitar, ordena: Fogo! 3 naves começam a disparar contra o andarilho. Uma grande cortina de fumaça se forma. O doutor abraça Susan para protegê-la e para que ela não veja a cena. Eles vão embora. O doutor e Susan saem do castelo. Eles conversam com o líder e com o comandante. Eles decidem que ficar ali é perigoso. Então, vão embora para o abrigo. Lá, eles se acertam, e o doutor decide que irá encontrar uma cura para a doença e que irá fazer os Grunt voltarem à aliança. Mas eles não estão tão confiantes com a segunda promessa. O doutor diz que deve ir até a sua nave para poder pegar alguns instrumentos científicos que podem lhe ajudar a desenvolver uma cura. E é isso que ele faz. Susan o acompanha. Chegando perto da tarde, o doutor pega a chave e começa a abrir a porta. Então, uma neblina surge, e o doutor se vira, para ver o andarilho olhando para ele. O doutor leva Susan para trás de si. Doutor, deixe-me explicar tudo o que aconteceu. Você não tem nada para explicar, mocinho. Eu já sei que foi você que fez tudo isso. Fez o quê, vovô? Questionou Susan. Ora, assuma de uma vez, jovem. O andarilho cede. Fui eu que criei essa doença. Eu que fiz tudo isso acontecer. Eu queria mostrar o quanto os governantes humanos são falhos, o quanto a sociedade humana é falha, e eu estou conseguindo o que eu quero. Eu vou mudar o mundo. O doutor está com uma cara séria, e sua resposta é mais séria ainda. Não, você não vai. Eu vou te impedir. Não vou deixar você completar essa loucura. Não ouse me ameaçar, Senhor do Tempo, diz o andarilho com um tom sombrio. Você me conhece? O que você sabe sobre Gallifrey? Eu sei quem é você. Eu sei quem você é. Eu sei tudo sobre você. O doutor, o original, o herói, o mito, a lenda. Meu jovem, quem é você? Eu sou poderoso. Eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. E eu posso ser tudo que você quiser. Quem é você, meu jovem? Eu sou um ser celestial renegado, conhecido como o Andarilho, ou o Andarilho da Esperança. O Andarilho da Esperança? Por que você tem esse nome? Pergunta Susan.
Porque eu vou trazer uma utopia para o universo. Uma utopia onde todas as pessoas poderão escolher o seu próprio destino, sem sofrer influência ou pressão de uma sociedade hipócrita, e que apenas usa as pessoas e joga suas vidas fora a troco de nada. Será uma sociedade onde todos poderão fazer o que quiserem, e ninguém vai me parar. O doutor, abismado, responde: Você está louco? Totalmente louco? Louco? Doutor? Meu chapa? Eu? Louco? Quem fugiu de sua raça porque não concordava com os ideais de seu povo? Porque não queria seguir a doutrina deles? Porque queria ser livre e ver o universo? Doutor, se eu sou louco, você equivale a mim. Nós somos iguais, completamente iguais, e eu preciso de sua ajuda. Só você pode me ajudar a construir essa utopia. Juntos, nós dois poderíamos mudar o universo definitivamente para melhor. Não, você está louco. Susan, para tardes agora. O Dr. e Susan entram rapidamente na TARDIS. Eles começam a desmaterializar, mas o Andalilo não desiste. Ele tenta abrir as portas da TARDIS e viaja junto com ela pelo vórtice do tempo. Oh não, vovô, ele ainda está tentando, diz Susan desesperada. O Andalilo está quase conseguindo abrir as portas. Eu devo enfrentá-lo, Susan. Vovô, não, é perigoso. Ele é um celestial. Sim, minha querida, mas ele não vai desistir, a menos que eu o convença. Escute, faça o que eu mandar, ok? Se tranque em seu quarto e só sai quando ele disser que está tudo bem. Em nenhuma hipótese saia de lá. Mas vovô... Não, sem vovô. Vá logo. Susan abraça o doutor e corre para se trancar. O doutor então abre as portas da TARDIS e rapidamente vai em direção a elas. O Andalilo está lá. Ele está fraco e machucado. Ele diz: Doutor, por favor, você tem que me ajudar. Você é o meu herói. Eu admiro a sua coragem de enfrentar seu povo e fugir pelo universo afora. Você e eu podemos ter um futuro próspero juntos. Você não percebe, Andalilo, que os humanos são tolos? Eles são inadequados, burros, antiquados, ultrapassados, obsoletos e primitivos. Eles nunca aceitarão viver nessa sua sociedade alternativa. Não, doutor. Eles vão. Eu serei um guia para eles. Nós seremos. Um guia? Um guia como Jesus Cristo? É isso que você quer fazer? É esse final que você quer ter? Você já sabe onde isso vai acabar, diz o doutor. Não, doutor. Me escute, homem. Seu plano de conquistar a Terra vai dar errado. E você será só mais um visionário maluco que todos vão apontar o dedo e rir na sua cara. Então, desista. O Andalilo, percebendo que o doutor tinha razão, diz em tom de derrotado: Sim, doutor, você está certo. Os humanos são burros e primitivos. Sim, muito bem. Você aprendeu a sua lição. Agora, meu jovem, venha comigo. Vamos embora juntos. O Andalilo começa a estender sua mão, mas ele para no meio do percurso. Então, ele simplesmente se joga no vórtice temporal e desaparece no tempo. O doutor fica chocado com a cena. Então, passado algum tempo, Susan pergunta para o doutor se o Andalilo realmente morreu, mas o doutor diz que provavelmente não. Na realidade, não tinha certeza, apenas o futuro responderia. Eles decidem voltar para a Terra a fim de encontrar a cura da doença. Susan vai descansar um pouco em seu quarto. O doutor fica sozinho na sala de console da TARDIS. De repente, ele ouve a voz do Andalilo, que lhe diz: Doutor, faça o que eu não fiz. Tenha uma família. Cuide dela. Cuide da Susan. Se cuide, doutor. Se passa um tempo, o doutor está em um laboratório científico na Terra. Um velho cientista o agradece. Suas pesquisas estão sendo de grande ajuda nessa época em que vivemos. Não agradeça só a mim, meu senhor. Eu também tenho uma ótima equipe. A sua equipe misteriosa. Você não pode me contar quem são eles? O doutor corta o assunto. E mesmo assim ainda não encontramos a cura, não é? Mas doutor, todos os cientistas aqui estão altamente esperançosos que a sua pesquisa traga a cura para a doença. Bem, se isso acontecer seria maravilhoso, mas agora eu tenho que voltar ao meu laboratório para continuar a pesquisa. Sim, é claro, mas bem, obrigado novamente, doutor. Seus esforços estão sendo imensuráveis. Eu que agradeço, meu caro amigo. Agora, até depois. O doutor viaja para o abrigo dos Grunt. Lá, em um enorme laboratório, vários cientistas estão estudando a doença. Susan está sentada em cima de uma mesa. Ela está entediada. O doutor chega e cumprimenta todos na sala. Susan pergunta como ele está. Cansado. Eu estive trabalhando na pesquisa e ela está quase completa.
Mas falta algo. Algo está errado na fórmula. Nem eu e nem os Grunts conseguem descobrir o que é. Nem mesmo os cientistas humanos. Curioso. Eu posso ver a pesquisa, vovô? É claro, Susan. O doutor pega a pesquisa e entrega para Susan. Agora, querida, eu vou descansar um pouco. E você saia de cima da mesa. Onde estão seus modos? Desculpe, vovô. Susan desce da mesa, se senta em uma cadeira e começa a ler a pesquisa. Então, depois de alguns segundos lendo, Susan diz: Eu acho que eu encontrei. Eu encontrei. Encontrou o quê, querida? Eu encontrei o que faltava na fórmula. Todos chegam mais perto de Susan e ela começa a escrever com um lápis nos papéis que o doutor havia entregado. Todos percebem que ela realmente descobriu o que faltava. Eu não acredito. Susan, você descobriu o que faltava. Você descobriu a cura para a doença. Não fui eu, vovô. Fomos todos nós. Trabalhamos duro nisso e todos merecemos reconhecimento. Susan, estou tão orgulhoso de você. O doutor dá um beijo na testa de Susan. Um Grunt pergunta: E agora? O que devemos fazer? Vão avisar para o líder de vocês, diz o doutor com entusiasmo. Todos os Grunt correm para avisar ao líder, deixando o doutor e Susan sozinhos no laboratório. Susan pergunta: Então, é isso? Nós vamos embora? Sim, querido, nós devemos entregar essa pesquisa para os cientistas humanos e voltar para a tarde. Mas, vovô, e a surpresa que fizemos para os Grunt? Eu havia me esquecido. Aqui, eu escrevi uma carta de despedida para eles. Vovô, nós não vamos nos despedir? Não, querida, chega de tristezas e grandes emoções. Veja, colocarei a carta na minha mesa, e assim eles a avistarão. Agora, vamos indo. Vamos. O doutor deixa a carta na mesa e vai embora com Susan. Um Grunt aparece logo depois, dizendo que o líder queria ver o doutor, mas já era tarde. Ele encontra a sala vazia com um papel que dizia: Carta direcionada ao líder. Apenas ele pode abri-la. Então, o alien corre para levar a carta até o líder. Em Windsor, o doutor e Susan entram na TARDIS, que se desmaterializa. O líder então começa a ler a carta. Caro líder, se você estiver lendo isso, provavelmente eu cumpri com a minha promessa de encontrar uma cura para a doença. Mas eu também tenho a alegria de avisar que eu também cumpri com a minha segunda promessa, aquela que vocês duvidaram que fosse possível. Pois veja bem, eu e minha neta viajamos até a Aliança de Trenkar, e lá, após investigarmos um pouco, descobrimos que, na verdade, vocês não cometeram erro nenhum. Vocês foram sabotados por outra raça para que deixassem a aliança, uns tais de Telurianos. Agora, vocês serão aceitos de volta. A aliança está nesse momento esperando por vocês. Esperamos que a viagem de vocês seja boa e que tudo dê certo. De seus amigos, Doutor e Susan. Os Grunt começam a comemorar. Doutor, você conseguiu. Você salvou a nossa raça. O comandante pergunta: Senhor, como você sabia que ele era realmente o doutor das lendas? Simples, comandante. Eu confiei no doutor. Agora, chega de papo furado, porque todos aqui devem fazer suas malas. Nós voltaremos para a aliança ainda hoje. No outro lado do universo, ouve-se a risada do andarilho. Ele continua até que vários pedaços de rochas se unam, formando uma grande esfera no espaço. O andarilho ri. Finalmente. Que meus desejos sejam agora todos realizados.